Por causa da chuva, o protagonista masculino deixou duas garotas dormirem em sua casa pela primeira vez. Embora ambas fossem lindas, verdadeiras beldades de nível deusas da escola, ele não teve segundas intenções e educadamente as acomodou em outros quartos. No entanto, ele jamais imaginou que Ishihara entraria em seu quarto escondida. Isso porque Ishihara havia visto Satsuki e o protagonista se beijando antes, e tomada pela inveja, queria agir enquanto ele dormia. Antes disso, porém, o protagonista havia reunido coragem para convidar Ishihara ao festival de fogos de artifício. Ela ficou muito feliz com o convite, mas lamentou. Já havia combinado de sair para passear à noite com uma amiga. Disse que ele poderia aparecer se quisesse, embora só houvesse garotas, e prometeu que a partir da próxima semana poderiam sair sozinhos. O protagonista ficou desapontado, mas não havia o que fazer. Então acabou indo ao festival com a irmã. À noite, ele contou a Ishihara que também iria ao festival, e como estariam no mesmo local, ela sugeriu que poderiam se encontrar por um tempo. No dia do evento, o protagonista recebeu uma mensagem de Himeyu. Meizawa tinha fugido de repente. Preocupado, ele ligou para saber o que aconteceu. Himeyu explicou. Quando nos encontramos estava tudo bem, mas no meio da conversa ela de repente saiu correndo em direção ao santuário. O protagonista se desculpou, pois tinha pedido a Himeyu para fingir ser seu namorado e prometeu resolver a situação. Ele então correu para o santuário e encontrou Mayuna. Ela explicou que havia fugido porque Himeyu parecia muito madura, e isso a deixou nervosa. Ela não sabia o que dizer. Durante o ensino fundamental, ela só pensava em atletismo, e os meninos que se aproximavam dela nunca lhe interessaram. Agora, estudando em uma escola feminina, ela quase não tinha experiência em conversar a sós com garotos. Mesmo assim, ela pediu que o protagonista fingisse ser seu namorado. Ele recusou, pois já havia combinado de se encontrar com Ishihara. Mayuna insistiu em ir junto. Nesse momento, dois garotos inconvenientes começaram a importuná-los. Como não desistiam, o protagonista sugeriu que ela corresse e que ele a seguiria depois. Mayuna, atleta que era, conseguiu despistá-los rapidamente. Quando o protagonista a alcançou, ela reclamou. Por que tivemos que fugir como cães? Você não poderia ter agido como um herói e os espantado? Se sua namorada estivesse em perigo, faria o mesmo? Ele respondeu. Desde que a pessoa importante pra mim esteja bem, não me importo em parecer covarde. Se eu enfrentasse aqueles caras, poderia acabar apanhando. E se isso te colocasse em perigo, seria pior ainda. Mas, se não houvesse escapatória, e alguém importante para mim estivesse em risco, eu lutaria com todas as minhas forças para protegê-lo. Nesse momento, os fogos começaram. Com o barulho das explosões, o protagonista não ouviu o que Mayuna murmurou. Ela ficou com vergonha e não repetiu. Ao ver os fogos, ele se lembrou de seu encontro com Ishihara e foi procurá-la. Coincidentemente, ela apareceu naquele instante. Ele a apresentou a Mayuna, dizendo que era a caloura de quem havia falado. Mayuna, ao ver o quão linda a namorada do protagonista era, sentiu o coração apertar. Disse rapidamente que iria embora. Sentia que a outra parecia muito mais feliz e se perguntou se estava com ciúmes. A capitã do clube de atletismo, vendo-a abatida, foi conversar. Depois de se acalmar, Mayuna percebeu o verdadeiro motivo de seu desconforto. Não era inveja de Satsuki. Ela havia se apaixonado pelo protagonista sem perceber. Enquanto isso, o protagonista acompanhava Ishihara de volta. De repente, começou a chover forte. Ishihara disse que não se importava, mas por estar de yukata, teve dificuldade para andar e quase caiu. Ele a segurou rapidamente e, preocupado com a segurança dela, sugeriu que caminhassem de mãos dadas. A chuva ficou ainda mais intensa e não havia onde se abrigar. Então ele tirou o casaco e a cobriu, propondo. Minha casa é a mais próxima, vamos pra lá. No caminho, encontraram Satsuki, que também estava na rua. O protagonista se surpreendeu. Satsuki explicou. Quando eu saía do trabalho, começou a chover forte. Fiquei com medo de a horta da sua família estragar, então vim cobrir as plantas com lona. Também coloquei o vaso do Ryu pra dentro. Ela disse que já iria embora para não atrapalhar. Como a chuva estava muito forte, o protagonista ficou preocupado que Satsuki e Ishihara se machucassem voltando. Sugeriu que as duas passassem a noite ali. A situação ficou estranha. Ishihara ficou feliz, mas também constrangida com Satsuki presente. Mais tarde, o protagonista recebeu uma mensagem do irmão dizendo que estava dormindo na casa de um colega. Ou seja, além da tia que nunca saía do quarto, só restavam os três. Sendo um homem correto, ele colocou as garotas em quartos separados. Mesmo assim, não conseguia deixar de pensar em Ishihara dormindo no cômodo ao lado. De madrugada, Ishihara tomou coragem e foi até o quarto dele. Queria beijá-lo enquanto dormia. Sabia que era errado, mas lembrar do beijo entre ele e Satsuki a deixava louca. Quando estava prestes a beijá-lo, ele murmurou, não faça isso. Ela se assustou, mas percebeu que ele falava dormindo e respirou aliviada. O fracasso a fez desistir da ideia. Percebeu que fazer algo assim, sem o consentimento dele, era errado. Quando estava prestes a sair, ele acordou. Pensando que fosse Satsuki brincando, ele se surpreendeu ao ver Ishihara ali. E ao ouvi-lo dizer primeiro o nome de Satsuki, o ciúme a dominou. Ela disse que queria ocupar um lugar mais importante que Satsuki em seu coração. Ele entendeu errado, achando que ela falava de um beijo. Envergonhado se aproximou, mas logo percebeu que não era apenas isso. As palavras dela o deixaram confuso. Então ele se levantou e disse, essas coisas não devem ser apressadas. Ishihara, corada, saiu correndo. O protagonista achou que fez a coisa certa. Afinal, queria manter o vínculo entre eles sem quebrá-lo com atitudes precipitadas. Enquanto isso, Ishihara chorava embaixo das cobertas, achando que ele agora a via como uma garota sem vergonha.